Vamos lá, vamos trabalhar aqui com classificação, né? E trabalhar também com listas personalizadas para a gente poder ordenar. Aqui eu tenho os cursos. Se você quiser classificar, por exemplo, em ordem alfabética, você vai ter a opção de classificar, né, do maior para o menor ou do menor para o maior, ordenando aí, né, em ordem alfabética. A mesma coisa se for valores aqui, eu poderia também trabalhar dessa forma, do menor para o maior, e ele vai fazer para mim as classificações. Então, são classificações que nós temos aí de forma simples e prática, e temos como também classificar, né, passando alguns parâmetros. Então, posso selecionar aqui por valor, classificar em valores, né, cor da célula, cor da fonte. Seriam classificações aqui avançadas. Dentro das classificações avançadas, por exemplo, eu poderia fazer uma classificação aqui por ordem de lista personalizada. Para isso, vocês precisam primeiro entender o que é uma lista personalizada e depois nós vamos fazer, então, a criação de uma lista personalizada. Uma lista personalizada, perdão, é o seguinte: eu tenho aqui janeiro, né? Se eu continuar arrastando, ó, ele vai criar para mim os outros meses, porque ele já tem dentro do sistema do Excel salvo essa lista personalizada. A mesma coisa dos dias da semana, segunda-feira, terça-feira, né? Valores também de números. Então, assim, algumas dessas informações já foram personalizadas aí no sistema e eu posso estar utilizando. Aqui eu vou colocar outros professores, ó. Vamos inserir aqui só para a gente fazer com ele, então. Ok. Beleza. Vou deixar então aqui ordenado dessa forma. Alguns deles se repetem. Ok. Tendo então essa lista, eu quero criar, essa lista não, esses dados aqui cadastrados, eu quero criar uma lista com eles para que depois eu possa, por exemplo, classificar, né, ou fazer aí uma pesquisa, né, fazer uma ordenação. Teria várias funcionalidades, né, quando eu tenho uma lista aí personalizada. Para isso, eu tenho que vir aqui no menu Arquivo, vem nas opções aqui do Excel e vem aqui em Avançado. Em Avançado você vai ter uma série de opções que nós chegamos até a ver nos outros cursos, né? Inclusive para poder desativar telas aqui, para poder fazer com que o seu programa ou sistema abra somente uma tela sem a tela do Excel. Então tem muita coisa aqui interessante. Entre as coisas interessantes, você vai ver aqui, ó, lista para uso em classificações e sequências de preenchimento, que é o que a gente está focando agora. Editar listas personalizadas. Clica nessa opção que ele vai ter aqui, ó, os dias da semana, como eu falei, né? Aqui no caso simplificado ou escrito por completo, meses também simplificado ou escrito por completo, e você pode também importar novas listas aí baixadas da internet ou criar as suas próprias listas. Aqui então eu quero criar a minha própria lista. Eu seleciono aqui a opção de nova lista e digito as entradas aqui da linha. As entradas da linha vai ser os nomes então, né, dos professores. Vou colocar aqui sempre em ordem, né? Então Hugo Vasconcelos, Fábio Vasconcelos e assim por diante. Vamos supor que eu queira colocar na ordem que eu digitei ali. Ok. Beleza, tenho então aí a minha lista criada. Basta clicar em adicionar que ele vai fazer então a adição dela. Ela vai sempre respeitar essa ordem que foi definida aqui, ó, na entrada das listas. Vou dar OK. E se eu, por exemplo, tento digitar, eu vou colocar aqui Hugo Vasconcelos. Quando eu faço um preenchimento dele, ó, olha ali o que vai acontecer, né? Ele já mostra ali para mim. Ó. Ele vai sempre então inserir os valores nessa ordem específica, que foi a ordem que eu formatei ali. E tendo essa minha lista criada, eu posso então vir aqui na classificação e pedir para que ele classifique, por exemplo, né, aqui o meu campo professor, porque ele já identifica para mim os campos que eu tenho dentro dessa tabela, sem eu ter que selecionar dados. Eu não selecionei dados, eu simplesmente cliquei, né, aqui dentro de uma das células dela. Se eu não clicar, por exemplo, ele não reconhece a tabela, então clica em qualquer célula e clica em classificar, ele já sabe que é para essa tabela. Você seleciona o campo que você quer. Eu quero classificar aqui, por exemplo, por valores, né? E aqui eu tenho ordem de A a Z ou tenho a lista personalizada. Eu seleciono a lista em que eu quero classificar e ele faz aqui a classificação justamente baseada naquela lista. Então, primeiro ele vai mostrar todos aqui os cursos pertencentes, né, ao professor Hugo, depois ao professor Fábio, seguindo a ordem que foi especificada ali na lista. Então, isso é muito interessante, são recursos que podem aí, né, auxiliar vocês bastante dentro aí das tabelas dinâmicas.